Boa tarde. Boa tarde, um prazer para mim estar aqui junto do Samuel e com você para conversar com os telespectadores. Bom, uma das pessoas que eu gosto de entrevistar é o jornalista Zarsilo Barbosa. Quer pela sua cultura, pela sua experiência. E quando eu entrevisto o Zarsilo, é uma conversa sem pauta, quer dizer, o que vem na cabeça a gente vai conversando, da Europa pula para a América do Sul, Bauru, Piratininga. O Zarsilo é uma pessoa muito instruída e muito preocupada em ter informação na mão. Você está bom, Zarsilo? Tudo ótimo, graças a Deus. E a família, tudo bem? Tudo bem, felizmente. Parou de dar aula? Eu me aposentei lá na Unesp, né, como professor, fiquei 20 anos lá dando aula na escola de jornalismo, agora estou sem essa obrigação de dar aulas, mas sinto falta aí de conversar com os jovens, né? É verdade. E o magistério é uma cachaça, né? Pois é, e esse convívio com as pessoas mais jovens, né, os alunos, é sempre muito salutar. A gente aprende muito com os alunos, né? Não é só o professor que ensina, os alunos ensinam muito para a gente. Existe uma afirmativa que fala, não se sabe quem aprende mais, se é o professor com o aluno, se é o aluno com o professor, porque realmente é uma troca, né, de informações. Exatamente, incrível, né, por isso que Sócrates, né, só ensinava fazendo perguntas. Claro. Ele não tinha respostas, ele queria saber como raciocinavam os seus alunos e por isso ele tinha aquele estilo chamado de maêutica, que era ensinar perguntando. Eu sei que eu nada sei. O processo dele é coisa... Eu não sei se você chegou a ler o processo de Sócrates, chegou? Não li. A coisa mais linda. Porque uma das acusações contra ele era que ele dizia que ele sabia mais do que os médicos, que os doutos, né? Então, ele estaria subvertendo a juventude. Então ele defende assim, ele fala que ele sabia que ele nada sabia. E os médicos não sabiam disso, então ele sabia mais que os médicos, entendeu, né? Quer dizer, é o que você falou, é um princípio filosófico muito profundo, né, Zebê? Bom, vamos começar falando rápido da coisa mais importante. Eu quero que você dê uma visão para o nosso telespectador, ninguém melhor do que você, o que vai acontecer com Santa Isabel. Parece que esse já está definido, né, Zebê? Bom, justamente hoje a comissão interventora da Associação Hospitalar de Bauru encontra-se em São Paulo com o secretário da Saúde do Estado, justamente para definir a única questão pendente para a maternidade Santa Isabel passar para a FAMESP, que é uma fundação, aí, como todos sabem, que já dirige aqui em Bauru o Hospital Estadual e o Hospital Manuel de Abreu. Bom, a FAMESP não quer assumir com os ônus administrativos, porque a FAMESP só trabalha com pessoas concursadas, com trabalhadores concursados. E muitos desses trabalhadores da atual maternidade Santa Isabel não conseguiram passar no concurso feito para um processo de seleção patrocinado pela própria FAMESP. Então, o que fazer com esses funcionários que não passaram no processo seletivo? Eles terão que ser indenizados, terão que ser demitidos, e isso custa dinheiro. Agora, quem é que vai pagar? É a grande pergunta que se faz. A FAMESP disse que não tem nenhuma responsabilidade sobre os ônus trabalhistas dos funcionários que serão demitidos. E a Associação Hospitalar, por sua vez, não tem dinheiro para fazer face a esse ônus, que seria de 1,5 milhão a 4 milhões de reais. Então, esse aporte financeiro deveria ser feito pela Secretaria de Estado da Saúde. Agora o secretário da Saúde fala, mas como é que eu vou pagar a dívida dos outros? Não é uma dívida do Estado, é uma dívida da Associação Hospitalar de Bauru, que é uma entidade autônoma. Então ficamos nesse impasse.
terá que ser resolvido com dinheiro. Nada mais do que isso, com dinheiro. E se o governo do Estado não resolver, ninguém vai resolver. Se o governo do Estado não fizer esse repasse, será impossível a assunção da FAMESP para gerir a maternidade Santa Isabel daqui para frente. Agora, essa fórmula já deu certo quando o Hospital Manuel de Abreu passou para a própria FAMESP. Não é? O Estado deu dinheiro para a associação indenizou os funcionários e passou a gestão do Hospital Manuel de Abreu, sem nenhum ônus trabalhista, para a própria FAMESP. Agora, naquela época, o secretário da Saúde era outro. Era um secretário da Saúde mais experiente, o Dr. Barata. Quem era o governador? O governador era o próprio Alckmin. O próprio Geraldo Alckmin era o governador. Mas o secretário da Saúde era outro. Uma pessoa muito mais experiente, já morreu, inclusive. Mas agora o novo secretário tem parecer contrário por dar a sua assessoria jurídica e teme aí depois ter que se confrontar com o Tribunal de Contas do Estado. Então esse é o problema. Ô Zé B, vamos falar a verdade, 2 milhões para o Estado não é nada, né, Zé B? Não é nada, porque já passa 1,5 milhão para a Associação Hospitalar mensalmente, né? Não custaria nada, não precisa dar o dinheiro assim com carimbado, especificamente esse dinheiro aqui é para pagar a indenização. Dá o dinheiro para a associação, como sempre faz todo mês, não é, para o custeio. Não é? E a associação, então, gerencia esse dinheiro aí para pagar as verbas trabalhistas daqueles que vão ficar de fora desse processo. Hein, Zé B? E para resolver o problema do hospital de base, aí o buraco é muito mais fundo ainda, né? Bom, o buraco é de 200 milhões de reais, né? Dívidas com fornecedores e principalmente 75% com o próprio fisco. Imposto de renda, INSS não recolhido, aquele fundo de garantia dos trabalhadores que também deixou de ser pago. Então, essa dívida aí ascende aí a mais de 200 milhões de reais. Aí é melhor... E não é qualquer 2 milhões que vai resolver. A ideia de transformar o Hospital do Centrinho num hospital regional é muito boa, né, Zé B? Mas tem que fazer isso rápido, né? Teria que ser um hospital geral, né? Claro. Não só especializado em anomalias crânio-faciais, mas assim mesmo eu acho que o hospital de base será necessário, porque ele faz parte de um complexo do pronto-socorro municipal, não é? Então ele funciona como um hospital traumatológico. Então, todas as pessoas que se acidentam e são vítimas de acidentes de trânsito aí, em todas as rodovias aqui, num perímetro aí 40 de 50 cidades da região. 50 quilômetros, são 40, 60 cidades, precisam do hospital de base, porque um acidente aí na rodovia, o encaminhamento, pronto-socorro e do pronto-socorro interna no hospital de base. E o hospital de base tem que funcionar, porque senão o pronto-socorro vai ficar sem utilidade, sem dar solução aos casos de emergência e urgência. Vamos ver uma perguntinha do telespectador. A primeira que vem é do Pedro Valentim. Zarcilo. Várias cidades do interior paulista já aprovaram leis municipais que tornam obrigatório o uso das sacolinhas, inclusive na capital paulista. Os vereadores de lá vão votar na capital paulista vão votar a semana que vem. O senhor concorda que aqui em Bauru também deveria ter um projeto no mesmo sentido? Eu acho que sim, porque o que existe atualmente é um acordo entre a Associação Paulista de Supermercados com o governo do estado para a não utilização da sacolinha. Agora, nenhum supermercado é obrigado por lei a não utilizar ou não distribuir para os seus consumidores essas sacolinhas. Portanto, para pôr ordem na casa, para que todos cumpram essa mesma determinação aí que teria
um caráter de proteção ambiental, é preciso uma lei local. ZB, Rodrigo, Gazeta e Chiara. Bauru vai ter segundo turno? Eu acho que sim. É muito difícil um candidato ganhar no primeiro turno. Não? Concordo com você. Ele teria que ter uma avaliação positiva muito grande por parte da população. É verdade que o Rodrigo Agostinho fez uma boa gestão, conta com a maioria da população em seu favor, mas existe sempre, em toda eleição, aquele desejo, não é, de renovar, o desejo de que não passar um cheque em branco, que a cidade seja um cheque em branco, né, para nenhum administrador da cidade. Então, eu acho que será muito difícil, embora não impossível, que Rodrigo Agostinho já liquide a sua reeleição no primeiro turno. Concordo com você. E é bom que a cidade seja discutida no segundo turno, né, ZB? E agora, o grande problema nosso é que o debate político está muito empobrecido em Bauru. Exagerado. São poucos candidatos. Ontem mesmo eu estava conversando aí com um militante histórico, fundador do PSDB, e ele me dizia entristecido, você vê, o nosso partido, que é o partido do governador, o PSDB, né, que tem aqui em Bauru o deputado Pedro Tobias como presidente estadual do PSDB, e em Bauru, uma cidade importante, centro do estado, não tem candidato próprio. Eu vou fazer até uma afirmação. O relacionamento entre o Marcelo Borges e o Pedro Tobias é um relacionamento totalmente estremecido hoje. O Pedro Tobias, nas entrelinhas, culpa o Marcelo Borges pela falta de um candidato. E que o Marcelo Borges teria, no fim, cozinhado o coronel aí, entendeu, né? E a coisa não é um bom relacionamento hoje. E foram carne e unha os dois, eu não sei o que aconteceu no bastidor, mas nada pode justificar a ausência do PSDB como candidato cabeça de chapa. A mesma coisa acontece com o PT também. O PT é um partido hegemônico, claro, em vários estados do país, partido da presidente da República, partido do Lula, e numa cidade como Bauru, uma cidade cheia de funcionários públicos, de muitos estudantes universitários, não tem um candidato à prefeitura. Não é? Teve que se aliar ao PMDB, mais uma aliança com o PMDB, a fim de participar do governo. Muito bem pensado, muito bem pensado. O que nós vamos fazer com o DAI? Vai ser o calcanhar de Aquiles do Rodrigo nas eleições? O DAI é um problema muito sério, não é? E a culpa não é só do Rodrigo, vem de longe. O DAI foi transformado num instrumento de acomodação política. Muitos partidos que apoiam os prefeitos, né, precisam dar guarida para os seus militantes. Então, o prefeito acaba enfiando no lugar mais fácil, lá no DAI. Acontece que o DAI é uma autarquia eminentemente técnica. Ela tem a responsabilidade de distribuir, de produzir e distribuir água potável para 360 mil habitantes. Não é mole essa responsabilidade. E isso aí não pode ser cuidado aí por leigos, né? Por cupinchas políticos. Então nós estamos aí nessa situação. Todo dia os jornais, as emissoras de televisão, nós vimos aqui agora mesmo o Samuel Ferro apresentando um noticiário, vazamento de água limpa, né, na Vila Nipônica, e ninguém toma providência. O Jornal da Cidade hoje aí traz uma manchete aí sobre a estação de tratamento de esgoto do Gasparini, onde se investiu milhões de reais, e ela agora está comprovado que não funciona. Não atinge os seus objetivos. Ou seja, não trata esgoto nenhum.
dinheiro jogado fora. Agora, isso aí tem que ter um paradeiro. A ODAI tem que ser dirigido, não é, por pessoas capacitadas e com formação técnica específica. E aqui em Bauru é uma briga entre influência do PMDB e do PR no DAI e as coisas não andam na ZB. O PMDB e o PR brigam por posições no DAI e a população de Bauru é que sai prejudicada, fica sem água. Isso não está certo. Olha, eu ia perguntar para você sobre a lei da transparência nos órgãos públicos, então vou aproveitar a pergunta do Zé Leme, que ele está fazendo a pergunta por mim. Olha lá. José Leme para o Zarcilo. Agora, com a nova lei da transparência nos órgãos públicos, qualquer cidadão pode requerer de prefeituras e câmaras, governo de estado, governo federal, tudo isso, né, Zé? Informações, e elas são obrigadas a divulgar na internet. Zarcilo, o que você achou dessa medida? Eu acho a medida ótima. A própria Constituição, desde 1988, já tinha a figura do habeas data, onde você poderia fazer qualquer pergunta e obter informações, né, do seu interesse próprio. Agora, o interesse agora é difuso, não é? Eu posso perguntar, por exemplo, quanto ganha cada um dos funcionários do Departamento de Água e Esgoto, por exemplo, não é? Eu acho que essa transparência é uma condição republicana e democrática. Sem essa transparência, que é prevista também na própria Constituição, no artigo 37, né, seria impossível nós termos aqui um regime voltado para o interesse da população. Portanto, eu acho que isso é necessário. Agora, é preciso cobrar dos órgãos públicos que eles, né, se atualizem pelos meios eletrônicos e ofereçam isso aí já pela internet. Né? Se você quiser saber a respeito de uma determinada lei, você aciona a Câmara Municipal de Bauru e essa lei não está lá à sua disposição para você tomar conhecimento do inteiro teor, né, de tudo aquilo que foi legislado, não digo até num passado muito remoto, mas mesmo num passado recente. Então isso aí tem que ser resolvido. Se você quiser saber quanto é que você deve para a prefeitura, isso tem que estar ao alcance aí dos dedos. Você aciona a internet lá no site da prefeitura e fica sabendo imediatamente. Então, as repartições públicas locais têm que se adaptar a essa lei, e de pressinha. O Luiz Tadeu, do Jardim Petrópolis, professor Duda e Zarcilo. Professor Duda, o senhor tem entrevistado várias pessoas, mas nenhuma referente à Associação Hospitalar de Bauru, pois ninguém até hoje falou sobre a devolução do dinheiro desviado pela associação. Esse serviria para indenizar os funcionários demitidos. Entrevistei, sim, já entrevistamos interventores, o próprio governador, entrevistei essa pessoa, esse promotor da Justiça Federal de Bauru, doutor Pedro, uma inteligência, inclusive. Só que está na Justiça, Tadeu, a coisa é lenta mesmo. A Justiça, infelizmente, caminha lentamente, mas chega lá. Agora, devolver dinheiro, eu espero morrer um dia e ver alguém devolver dinheiro nesse país. Até hoje, eu não vi ninguém devolver dinheiro, viu, Tadeu? O que você acha, Zarcilo, do que o Tadeu está falando? Eu acho que você colocou muito bem. É uma questão que está sendo discutida na Justiça e nós temos que esperar que se esgotem todos os procedimentos, não? Para que ninguém se sinta aí... Claro. Indefeso porque houve um atropelamento na área judiciária. Portanto, nós temos que esperar num outro meio e devolução desse dinheiro pode desistir porque não vai acontecer, porque é muito dinheiro. É verdade. O Luiz Carlos da Bela Vista. No Brasil, todos falam que a imprensa é o quarto poder. Eu a considero o primeiro poder. Pergunto, por que a nível municipal o jornalismo investigativo não é praticado? Na época do ISO foi
muito praticado pelo Diário de Bauru, principalmente pelo Diário, pelo JC também, né? Mas eu acho que é sim. O jornalismo investigativo, viu, Duda, praticamente desapareceu da imprensa toda nacional. Por quê? Porque é um jornalismo muito caro, não é? Imagine você sustentar aí um profissional, deslocá-lo para fazer uma investigação lá em Brasília, né? Ele sai da redação e fica 3 meses lá com muito dinheiro à vontade para ele pagar a comida dele, para pagar a hospedagem dele, para dar propina para conseguir a investigação, né? E isso é muito caro. Os órgãos de imprensa devendo imposto para burro, exatamente. É um país arrecadador de imposto. É muito caro e muito perigoso. Veja você que a revista Veja aí agora está sendo acusada, né, de ter se mancomunado com o Carlinhos Cachoeira. Você viu, já está cheirando a cor. A Veja não falou nada, Isto É não falou nada. Eu li a Veja dessa semana e a Isto É ontem. Não, tem uma mençãozinha lá. Tem a mençãozinha lá, nas 1% entrelinhas. E nas entrelinhas, né? Já é uma quetada. Eu acho que nós estamos caminhando para mais uma bela pizza aí no caso Cachoeira, viu? Ou você tem esperança de que... Eu não tenho esperança nenhuma. Não, nenhuma, né? Já nenhuma CPI deu certo. Não, O único punido, não é, com a cassação aí foi aquele Esteves lá que esteve envolvido com o doutor Lalau, o juiz. Do Juscelino ele era, né? Exatamente. Esse e o Demóstenes, na certeza, será cassado, né? Os outros a cabeça que eles vão entregar. E o José Dirceu também foi o único que também foi punido. O resto se exonerou, não? Abdicou do mandato para depois se reeleger, como foi o caso do Jader Barbalho. Essa aqui é uma boa pergunta aqui. Quem que está fazendo? Deixa eu ver. O professor Artêmio. Ele fala: boa tarde, professor Duda e Zarcilo. Gostaria de saber do Zarcilo como ele vê esta ciranda do PSDB local, entre o PV e o PMDB. Abraço. O PSB local era Rodrigo Agostinho até na morte. Agora hoje parece-me que está buscando outra composição. O PSB está sob intervenção, né? Então existem outras ideias, né, de preservação do socialismo, né? Que é a letra S do PSB, mais do que os interesses, né, da militância de ter um lugar no governo. Então é isso que se discute hoje no PSB. Existem aqueles puristas que querem que o socialismo prevaleça. Então, por exemplo, Toninho Garmes. Todo mundo sabe que ele não é socialista. Claro. Mas ele é detentor de um prestígio muito grande e já provou que tem voto. Ele não querem que ele seja candidato pelo PSB. E se ele não for candidato pelo PSB, ele não pode ser por partido mais nenhum, porque não existe mais essa possibilidade de filiação em tempo e hora. Veja você que a situação do PSB hoje agora vamos falar em socialismo no mundo, né? Com a queda do muro de Berlim, os socialistas perderam a referência, né, ZB? Agora está voltando, com a crise na Europa, eles começam a ganhar algumas eleições. Exatamente, na você Europa, vê né? hoje que a França elegeu um presidente socialista, né? Que não acontecia desde o tempo do Mitterrand. Mas isso aí... Mitterrand era um grande intelectual, né? Mas isso aí põe em jogo o próprio combate à crise, né? Que está sendo levado a sério somente pela Angela Merkel, né? Que é a suprema mandatária alemã. Ela é que está lutando aí para que haja uma austeridade no governo. E ninguém quer desagradar o povo. É o problema aí da Grécia, né? Os dirigentes gregos não querem desagradar o povo. Acho que não podem cortar tanto, diminuir salário. Seria catastrófico aguentar o protesto de todos aqueles que têm o seu salário diminuído. Aliás, não é mole ter o salário diminuído e perder privilégio. Né? Ninguém gosta disso. Mas se não for assim, se não houver um sacrifício,
da população como um todo, do próprio país, dos próprios governantes, não haverá como sair dessa crise. Para criar o euro, deram muito dinheiro para a Grécia, para Portugal e para a Espanha, que são os três têm terras improdutivas e que vivem praticamente de turismo, né? Eles não vão pagar a conta deles nunca na vida, viu, Zebê? Não. Não vão pagar a conta deles nunca na vida. Não tem nada. O Brasil, perto de qualquer um desses três países, até o Caminha já dizia na carta dele, lá plantando tudo dá, né? Porque em Portugal, aquelas terras empedradas de Portugal... Ué, na Grécia também, não? A Grécia é horrível. Seco. As praias, a areia é preta. E tudo um regime também climático adverso. Não tenha dúvida. Vive do passado. Ó, ZB, que legal essa. De New Jersey, nos Estados Unidos, está assistindo você o Reinaldo Grilo. E ele fala assim: boa tarde, Samuel, professor Dudu, e o convidado de hoje, o senhor Zarcilo Barbosa, do qual sou um leitor assíduo da sua coluna, que sai aos domingos no Jornal da Cidade. Muito obrigado. Eu tenho dois leitores lá em New Jersey, porque minha irmã também mora lá. Então ela também lê os meus textos coluna, aqui no Jornal da Cidade pela internet. Então é uma satisfação saber que eu tenho dois leitores lá em New Jersey. E estarei lá em agosto para visitar o Grilo é um noroestino fanático. Quando a TV prevê não passa tape do Noroeste, ele protesta com o Samuel Ferro. Mas infelizmente um dia nós vamos ter mais dinheiro que a Globo, viu, Grilo? E nós vamos comprar o mando dos jogos. Não, mas você precisa voltar a prever na internet. Mas já está. Então ele pode ver pela internet. Mas ele está vendo pela internet. Está vendo. Ele está assistindo você agora ao vivo. Sim. Está assistindo você ao vivo agora, ele está assistindo. Um abraço, Grilo. Mas é quando o prevê não passa, que eu digo, porque quando o Noroeste estava especial... New Jersey é chamado de Estado Jardim. Onde está a Zotilete de Nova bonito. York. E pertinho de Nova York, né? Encostadinho. Solange Zampieri, de Pederneiras. Professor Zarcilo, estou muito feliz em vê-lo. Assim mato as saudades de suas aulas na Unesp. Grande abraço. Ela está assistindo lá de Pederneiras, direto. Muito obrigado aí. Eu também tenho saudade de todos os nossos ex-alunos aí. De vez em quando encontro com uns, né? Eu fui à Argentina e encontrei um ex-aluno lá que estava fazendo matéria de turismo para o Estadão, né? Que tinha sido meu aluno. Então, ele veio me cumprimentar, ele que me reconheceu, e uma satisfação. O Beto do Parquinho. Boa tarde, professor. Gostaria de saber a opinião do empírico entrevistado se existe uma tendência dos políticos para a corrupção. Vejamos, na última entrevista do Tidei neste programa, perguntei em quem ele votaria, FHC ou Lula. Respondeu que votaria no Lula. Professor, hoje quem dá voto ao Lula ou é mal informado ou tem algum interesse, reticência. Beto do Parquinho. Qual é a pergunta dele para mim? Ele quer saber, a opinião se existe uma tendência dos políticos para a corrupção. Assumir um cargo, existe uma tendência natural para a corrupção? Existe o favorecimento do sistema, né, que até, de certa forma, obriga o político a ter subsídios, e esses subsídios ou vêm de empreiteiros do governo ou do próprio governo para que ele possa financiar a sua campanha política, né? Eu acho que a campanha política deveria ser financiada pelo Estado, mas com uma participação limitada em dinheiro para que cada um pudesse fazer a sua campanha, mas uma campanha que apenas desse sentido, né, algo que ele tem de dizer para os eleitores e nada mais do que isso. Então, enquanto houver
um horário político que tem que ser custeado pelo partido. Isso os marqueteiros políticos, não é, cobram os olhos da cara para fazer esse tipo de serviço. A produção televisiva é muito cara, então esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E nenhum político, mesmo aqueles que eram considerados honestos, não teve nenhum pejo aí em botar a mão na cumbuca para retirar esse dinheiro, senão em proveito próprio, pelo menos para fazer o caixinha da campanha política. É com esse caixinha da campanha política que nós precisamos acabar. Ô ZB, você viu que absurdo, né? Que pai amoroso, dá até gosto de ver a beleza desse pai. Ele ia assaltar um banco, explodir o caixa de um banco, e ele não tinha ninguém para ficar com o filho dele de 8 anos. Ele, como um bom pai, para não deixar o filho sozinho, levou junto para assaltar o banco junto com ele. Que maravilha, não, ZB? Pois é, você vê que as babás estão tão caras que nem os assaltantes de banco conseguem pagar. Então tem que levar o filho para assistir a detonação aí de um caixa eletrônico. Não é? E outra preocupação desse pai aí com a educação do filho. Não é? Quer que ele aprenda já a partir dos 8 anos papai, a né? como explodir um caixa eletrônico e assim conseguir sobreviver com o dinheiro, não é, que foi aí requisitado dos bancos, que tem bastante. Mas é incrível, é incrível. Que esperança que você tem da nossa faculdade de medicina em Bauru, ZB? Eu acho que Bauru tem todas as condições para ter uma faculdade de medicina. Nós temos aí grandes hospitais para servir de residência àqueles que estiverem mais avançados nos finais de curso. E temos aí, inclusive, pessoal habilitado para dar aula, né? Tanto na faculdade de odontologia, né, que é uma ciência afim, como também nós temos aqui professores da faculdade de medicina de Botucatu, que moram aqui, que clinicam aqui em Bauru. Então nós temos aí um corpo docente habilitado e, mais importante de tudo, o Brasil precisa de médicos. Ainda ontem estava vendo aí uma notícia que haverá um projeto de lei a ser discutido aí no Congresso Nacional para liberar a importação de médicos. Há muitos médicos cubanos, em Cuba tem muito médico, não é? E eles querem vir para o Brasil. Mas acontece que os órgãos representativos aqui dos profissionais de medicina querem impedir esse ingresso de médicos de fora. Há médicos cubanos, espanhóis, não, argentinos, que querem vir clinicar aqui no Brasil. E nós temos carência de médicos. Tanto é que você vê todo dia no noticiário aí, né, gente que não consegue ser atendida no pronto-socorro municipal, nas unidades de saúde, porque não tem médico. Não é? A prefeitura faz aí um concurso e os médicos não comparecem. E não se consegue, então, preencher vagas. Então nós temos que trazer médicos de fora. Os cubanos estão aí loucos para entrar no país. Mas você vê, mas no Mercosul, eu participei, inclusive, de 3 encontros do Mercosul. Os profissionais, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, um poder trabalhar no país do outro. Isso não acontece, né, ZB? Não. Agora você vê que o Hugo Chávez resolveu o problema de atendimento médico na Venezuela importando médicos de Cuba. Eles trabalham lá livremente. E justamente eles são especializados nesse atendimento tropical, social, né? Nesse problema de médico de família, né? De um médico tratar dos habitantes de 10 quadras dentro de uma cidade, né? Permanentemente. Eles têm muito disso. E o Hugo Chávez resolveu o problema do atendimento médico de massa no seu país, importando médicos de Cuba. Agora, aqui é preciso a revalidação do diploma.
E essa revalidação é muito difícil de ser conseguida, porque existe até uma própria resistência das faculdades de medicina. Um corporativismo, né? Exatamente. Então, existe um projeto de lei agora dando entrada no Congresso Nacional aí, justamente facilitando esse ingresso de médicos no país. Então, se nós estamos precisando importar médicos, por que não produzi-los aqui? Não é? Então, a Faculdade de Medicina aqui em Bauru, além de premiar uma cidade que ela merece, porque é a única cidade média do estado que ainda não tem faculdade de medicina. É a única né? que não tem. E ela tem todas as condições para abrigar uma faculdade de medicina, ainda nós precisamos de médicos. Sem dúvida. Não só Bauru, como o Brasil inteiro. Concordo plenamente. Vou fazer uma afirmativa. No mínimo 50% da Câmara Municipal vai se renovar nessas próximas eleições. Olha aqui, que eu coloquei aqui. Ó. Quanto? 50? É porque existe esse tema aqui e eu escrevi lá de 50%. Então eu também acho que vai se repetir aquela performance da legislatura anterior, né? Dessa legislatura que houve uma renovação da Câmara passada para essa aqui de 50%. Embora muitos tenham desistido, né? Aqui nós só temos notícia aí da desistência de reeleição aí do Marcelo Borges. Parece que não vai ser candidato à reeleição. Mas acredito que a renovação de 50% aí é praticamente automática, né? Não vai nenhuma crítica àqueles que estão lá. Não é porque eles trabalharam mal. É histórico, isso é normal, é histórico. Acontece. ZB, mais alguma coisa? Não, eu fico muito contente de estar aqui, conversar com você. Eu acho que eu que devia entrevistar você, né? Porque você é uma das pessoas mais bem informadas, conhece tudo dos bastidores, não é? Pena que ele não pode revelar assim a torta e a direita. Então, se houvesse alguém instigando o Duda aqui, fazendo perguntas para ele, né, ele teria que se abrir a algum tipo de resposta e essa resposta seria extremamente importante para a informação dos nossos telespectadores. Bom, eu falo assim, tem algumas pessoas em Bauru que é uma delícia entrevistar. Uma é o ZB, tanto é que hoje, antes da entrevista, já falei para o Samuel, o que você ia me pagar pela entrevista do ZB, você doa para uma associação. Você, Abraim Dabos, é uma delícia entrevistar. O Abraim Dabos é delícia. Um arquivo vivo. Não? Um gozador, inteligentíssimo, gosto muito dele. E o João Jabur, do Jornal de Cidade também. João Jabur é ótimo. E outras pessoas. São pessoas que conhecem. Né? Mas quando eu entrevistar um desses três, eu não conhece o contexto, né? ZB, foi um prazer. Um abraço. Aqui, viu? Muito obrigado. Quando eu começo uma entrevista com o ZB, eu nem sei para que lado que vai. Já está aparecendo perguntas aqui na minha cabeça que eu achava que eu ia fazer. Mas é assim, eu acho que realmente marca a época em Bauru no jornalismo local. E uma pessoa extremamente... Nós jornalistas somos especialistas em generalidades. É verdade, Então, a gente responde, mas sem muita profundidade. É isso aí. E eu quero agradecer a sua audiência e prometo para você que, pelo menos uma vez por mês, se o ZB concordar, eu trago o ZB aqui na TV Prevê. Obrigado, viu?